Olá, muito bom receber vocês mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus, conhecida como os dois fundamentos, ou os dois alicerces. Você conhece essa parábola? Então fica comigo nesse vídeo e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Olá meus amigos e minhas amigas, quem fala com você aqui é seu irmão Eliel Souza. Fico muito feliz em receber cada uma aqui no meu canal. São sempre bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveita, já curta o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de cada um. Mais uma vez, meu muito obrigado. O tema do vídeo de hoje é a casa sobre a rocha. E para discorrer sobre esse tema, nós vamos falar sobre a parábola que Jesus contou a respeito dos dois fundamentos. Antes dele começar a contar essa parábola, Jesus fez uma série de ensinamentos à multidão. Ele fez o Sermão da Montanha, falou sobre o julgamento, falou sobre amar os inimigos, falou sobre o reino, dentre outros ensinamentos. E para fechar todos esses ensinamentos, Jesus contou essa parábola denominada os dois fundamentos. Essa parábola está escrita no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27. Eu vou ler com vocês. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Para falar sobre essa parábola, Jesus usa como ilustração uma construção, ou a construção de duas casas. Uma que foi edificada sobre a rocha e a outra que foi edificada sobre a areia. E ele usa como adjetivo ao homem que construiu a casa sobre a rocha como um prudente, e o homem que construiu a casa sobre a areia como insensato. Se formos olhar no dicionário, prudente significa precavido, quem antever, ajuizado, quem se prepara antecipadamente. Já insensato quer dizer sem bom senso, sem juízo, tem um significado até utilizado para insensato como doido. Essa mesma parábola também é contada no livro de Lucas. E no livro de Lucas ele coloca um detalhe a mais que diz que o homem prudente cavou profundo e abriu uma vala muito grande. Essa informação é importante para a gente decorrer o assunto. Por que eu digo isso? Porque alguns estudiosos dizem que naquele tempo os terrenos eram de areia, eram de terra. E quando tinha que fazer algum tipo de construção, era necessário cavar bem fundo. Então, quando Jesus faz essa comparação, é algo que as pessoas ali conheciam, por conta da característica do terreno. Então, quem queria fazer uma construção sólida, que resistisse às ações do tempo, era necessário cavar essa camada de terra até chegar à rocha. Por isso que Jesus usa a rocha como exemplo. Então, no livro de Lucas, que ele fala que o homem prudente cavou uma vala muito grande, cavou profundo, é nesse contexto. Tinha que tirar toda aquela camada da superfície, aquela camada de terra, até chegar à rocha, que era um lugar seguro para colocar os alicerces da construção. Agora, se a gente imaginar as máquinas que haviam naquele tempo, se a gente imaginar os equipamentos que haviam naquele tempo, é um trabalho duro, é um trabalho árduo e é um trabalho que demanda tempo, porque ele teria que cavar até chegar à rocha. E por isso que fala que é um homem prudente, porque ele tinha paciência de fazer esse tipo de estrutura. Já quem não tinha essa paciência, fazia uma vala superficial, numa camada de areia para construir o alicerce sem chegar à rocha. Se observar então uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia, vamos imaginar num dia de sol, podem parecer iguais, porque o terreno é de areia e as duas casas estão construídas. Então quem olha de fora pode até imaginar que as casas têm a mesma estrutura e que não há diferença entre elas.
Mas a grande diferença se dá quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando transbordam os rios e batem contra estas casas. A grande diferença se dá quando vem a adversidade. E é na adversidade que mostra como está a nossa estrutura. Está claro que quando Jesus conta essa parábola, está falando da nossa vida. Como que nós estamos construindo os nossos alicerces. Como que nós estamos construindo a nossa estrutura. E como que nós estamos nos preparando para um momento difícil. E principalmente refletir como cavar, como alcançar a rocha. O próprio Jesus ensina. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. Então, se nós queremos construir um alicerce firmado na rocha, é necessário ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir os ensinamentos de Cristo e praticar os ensinamentos de Cristo. O que acontece é que hoje muitas pessoas até conhecem os ensinamentos, até conhecem as palavras, mas não as praticam. E quando nós não praticamos, quando nós deixamos de observar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós passamos a ter um relacionamento superficial. Um relacionamento onde não passa ali da primeira camada. E quando vem a adversidade, é difícil resistir. Quando a gente põe no coração de que a palavra do Senhor é vida, de que a palavra do Senhor é necessária, que a palavra do Senhor é quem nos move, e nós colocamos essas palavras, esses ensinamentos em prática, nós passamos a ter um relacionamento com Ele. Nós passamos a ter uma vida com Cristo. Nós passamos a ter uma convivência. Nós passamos a conhecer a Cristo de forma íntima, porque é impossível conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e não conhecer a Deus. É impossível conhecer o Evangelho, praticar o Evangelho e não ter uma vida com Cristo. E é assim que nós alicerçamos os nossos pés na rocha. É assim que nós construímos a nossa estrutura na rocha. Mas quem é a rocha? Em 2 Samuel, no capítulo 22, 32, diz: quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Já em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, diz o seguinte: confiem sempre no Senhor, pois só o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Deus é a nossa rocha. É nele que temos que estar alicerçados. É nele que nós temos que montar a nossa estrutura, a nossa confiança, a nossa vida deve estar firmada em Cristo, deve estar firmada em Deus. Temos que conhecer a palavra, praticar a palavra e assim nós não iremos nos abalar diante da adversidade. A questão é que nós erramos da forma em que nós queremos construir a nossa casa. Sabe por quê? Porque cavar, montar uma vala, como diz a parábola no texto de Lucas, uma grande vala, cavar profundo, demanda tempo, demanda dedicação, demanda trabalho. E nós não queremos muitas vezes isso. Mas é necessário mudar a nossa visão, mudar o nosso modo de entender. Não temos que ter medo de cavar. Não temos que ter medo de ir no profundo, de querer chegar mais longe, de querer ir mais fundo. Nós não temos que ter medo de abrir mão do nosso tempo para dedicar em conhecer a palavra, em praticar a palavra, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo. Cada atitude dessa é um pouco de terra que nós vamos tirando até chegar na rocha, até chegar no lugar seguro para construir a nossa edificação. Então, meu amigo, minha amiga, não tenha medo. Vamos nos dedicar, vamos cavar profundo e colocar os nossos pés na rocha, colocar a nossa estrutura na rocha, colocar a nossa vida na rocha, porque é isso que Deus espera da gente. É isso que Deus espera que nós façamos. Deus não quer um relacionamento superficial. Deus não quer um relacionamento só de primeira camada. Ele quer um relacionamento profundo com a gente. E quando a gente aceita esse tipo de relacionamento, e quando a gente aceita esse tipo de intimidade, e quando a gente se propõe a cavar e colocar os nossos pés, a nossa estrutura na rocha, estaremos preparados para enfrentar
a tempestade. Estaremos preparados para enfrentar a adversidade. Estaremos preparados para enfrentar qualquer situação adversa. No nosso contexto atual, estaremos preparados para enfrentar os nossos problemas, as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades, tudo aquilo que vem contra a nossa casa, contra a nossa vida, porque nossos pés estarão alicerçados em Cristo. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, ainda estaremos de pé. Agora, quem não constrói a sua casa sobre a rocha, não resiste à tempestade. E na parábola, Jesus fala que é grande a sua queda. Eu tenho usado o exemplo da nossa vida, mas você pode usar esse exemplo para tudo. Fazer uma reflexão de onde você está construindo a sua casa, como a sua vida, como a vida da sua família, onde que você está construindo a base da sua casa, onde você está construindo a base dos seus negócios, do seu trabalho, onde você está construindo a base dos seus relacionamentos. Reflita nisso, porque se você escolher, como um homem prudente, construir as suas bases, as suas estruturas sobre a rocha, a tempestade vem, vai bater contra a sua casa, mas você não vai cair, vai permanecer de pé, porque os seus pés estarão alicerçados na rocha. A sua família estará alicerçada na rocha. Os seus relacionamentos estarão alicerçados na rocha. Os seus negócios estarão alicerçados na rocha. Entende como isso é importante? Entende como isso vale a pena? Vale a pena dedicar tempo. Vale a pena querer conhecer a Cristo mais profundo. Vale a pena praticar as palavras, os ensinos de Jesus. Vale a pena reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Vamos cavar profundo até alcançarmos a rocha. E ali construir a nossa estrutura, construir os nossos alicerces. E a partir daí iremos subir a nossa edificação. E a nossa casa será grande e forte, porque estará alicerçada em Deus. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembro, tem um novo vídeo no canal todas as sextas-feiras, às 19 horas. Se você precisa de uma oração, deixe seu nome nos comentários, terei a maior satisfação em orar por você. E não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho de notificação, compartilhar com seus amigos e familiares. Mais uma vez, minha gratidão e até o próximo vídeo.